Boa noite, olá! Estamos aqui na semana Torne o Amor Comestível. Hoje nós teremos a aula 2 e nessa aula 2 falaremos sobre os benefícios científicos de se fazer um bolo para outras pessoas. E também teremos uma receita. Olá, olá! Pessoas chegando, boa noite, sejam bem-vindos. Hoje nós teremos uma receita de bolo de laranja, um bolo bem afetivo, aquele bolo com um gostinho e um cheiro de casa mesmo. Olá! Nessa semana, Torne o Amor Comestível, estamos falando sobre como fazer bolos, os erros e como evitá-los. Vamos falar também hoje sobre os benefícios de fazer bolo. Vocês vão desvendar todos os mistérios de se fazer um bolo, de fazer um bolo de qualquer sabor. A base do bolo, nós vamos desvendar todos os mistérios essa semana e até sexta-feira ainda tem muita coisa boa para acontecer. Então ontem, na aula de ontem, que foi a aula 1, eu já convenci vocês, creio que já convenci vocês que qualquer pessoa sim é capaz de fazer um bolo. Que essa história de mão boa para bolos não passa de um mito. Então ontem eu comprovei com base em pesquisas, na minha experiência, na minha prática e também o que eu pesquisei na vida de outras pessoas. Então, o que basta é a gente ter o conhecimento, pelo menos o básico, e praticar. Então, se você tem esse desejo, se você se dedicar, sim, você fará seus bolos em casa. Tá bom? E hoje nós vamos começar com a receita do bolo de laranja. E enquanto esse bolo estiver assando, nós vamos bater um papo aqui bem bacana. Hoje eu vou trazer para vocês as informações de uma pesquisa que foi realizada por especialistas de 2 universidades americanas. E nessa pesquisa eles descobriram todos os benefícios que as pessoas ganham na sua saúde ao fazer um bolo. Nessa pesquisa eles falam também não só de fazer bolo, mas de fazer pães, fazer biscoitos. Então, esse ato de fazer algo para alguém, né, na cozinha, quais são esses benefícios, o que você ganha com isso e também o que você presenteia às pessoas. Então vamos começar com a receita, porque eu quero que o bolo asse enquanto a gente bate papo para ver se ainda nessa live a gente consegue ver esse bolo assado, tá bom? Então vamos lá. Gente, para essa receita, não se preocupem em anotar ingredientes. Eu vou falar, mas não se preocupem. Se vocês quiserem a receita, eu fiz ela lindinha lá para vocês, no encarte, bonitinho a receita, com todo o modo de preparo e os ingredientes. Para você pegar, conseguir essa receita, você vai entrar lá no nosso canal do Telegram. E eu postarei, logo que acabar aqui a live, a receita já está pronta. E eu vou postar essa imagem com a receita para vocês. Então, eu queria que vocês prestassem mais atenção nas dicas que vão rolar durante essa aula. Se vocês querem saber os segredos, quem viu meu post lá que eu falo que os pequenos detalhes fazem a maior diferença numa receita. Então, hoje eu começo a revelar quais são esses pequenos detalhes. Amanhã ainda falaremos sobre isso, depois de amanhã também. Mas são tantas coisas, tantas dicas que eu quero oferecer para vocês que não daria para falar tudo em uma aula apenas. Então, hoje eu vou começar, certo? Se vocês quiserem listar as dicas, eu acho que é muito interessante. Então, vamos lá. Para esse bolo de laranja, vocês precisarão de 3 ovos. Então, eu tenho aqui os ovos. Ô, filha, pega ali a vasilha para quebrar os ovos que eu esqueci. Então, 3 ovos, 130 ml de óleo, 250 gramas de açúcar,
uma laranja, 230 gramas de farinha de trigo e uma colher de sopa de fermento. Mônica, você falou muito rápido, mas lembra que eu falei que não precisa se preocupar com a receita, que vocês vão pegar essa receita lá no Telegram? O link está aqui no Instagram, viu, gente? Na bio do Instagram. Tem um link que você... Tem um botão lá, que você vai direto lá no canal, tá bom? Primeira coisa, primeira dica, anotem aí. Ingredientes na temperatura ambiente. Se você não levava isso em consideração quando lia numa receita ou alguém falava, olha, os ingredientes precisam estar na temperatura ambiente. Gente, precisam realmente estar na temperatura ambiente, tá? Isso faz uma grande diferença. Pode ser um fator até para o seu bolo não dar certo ou não ficar tão bom, tá bom? Então, os ingredientes sempre na temperatura ambiente. A não ser que peça que seja um ingrediente morno ou gelado, mas precisa estar na temperatura ambiente, geralmente na temperatura ambiente. Os ovos e todos os demais ingredientes, tá? Então vamos começar. Para essa receita eu só usarei um liquidificador, tá bom? Então essa é uma receita daquelas que a gente chama bolo de liquidificador, é um bolo super rápido e fácil. Quem nunca fez um bolo, acompanha aí que também vai conseguir fazer, tá? Então eu vou quebrar aqui os ovos. Ô filha, pega uma colher pra mim. Outra dica, segunda dica, sempre quebre os ovos à parte, em uma vasilha, e aí você vai adicionando ou no bowl ou no liquidificador, aonde você vai bater a sua massa, tá bom? Por que isso, Mônica? Porque se a gente quebrar o ovo diretamente aqui, se eu quebrasse aqui no liquidificador, e se tiver um ovo aqui que não esteja tão bom, o que vai acontecer? A gente vai perder o restante dos ingredientes. E sempre, então essa também é uma dica. Tem um segredinho aí que a gente descobre durante essa semana. Eu vou falar com vocês para saber se o ovo está bom ou não, tá bom? Então, 3 ovos. Depois dos ovos, observem que eu vou colocar primeiro os ingredientes líquidos, tá? Líquidos, os ingredientes mais fáceis de se bater aqui. Então, os ovos, agora o óleo, 130 ml de óleo. Então, o óleo. Deixa aqui, filho. Vou deixar. E o açúcar. Outra dica. Gente, os bolos que eu faço geralmente tem essa base: açúcar, óleo, ovos, né? Então, o açúcar, ovos e a gordura. Geralmente eu começo assim o meu bolo. E agora eu vou pedir aqui para minha auxiliar. Ela vai bater ovos, açúcar e óleo. Você deixa bater até virar um creme mais clarinho. Ele vai clarear, tá bom? Enquanto isso, eu vou falar sobre outra coisa com vocês. Nessa receita, nós vamos usar a laranja. Como é que nós vamos utilizar a laranja nessa receita? A laranja, eu vou deixá-la em gomos. Então, eu cortei a laranja dessa forma, né? Retirei as sementes e deixei os gomos. Vocês estão conseguindo me ouvir, gente, por causa do liquidificador? Vejam aí, alguém me sinalize se vocês conseguem me ouvir. Senão eu espero um pouquinho pra gente conversar. Alguém pode me sinalizar aí se dá pra ouvir minha voz? Dê um joinha aí pra eu saber se dá sim. Pronto, então eu vou continuar. Ah, tem um segredinho para quem faz bolo de laranja. A laranja, se você não retirar as sementes,
E se você não retirar essa parte da laranja, deixa eu ver aqui se a câmera pega bem por causa da luz. Essa parte de cima, branquinha, da laranja, certo? Essa parte você sempre retira e também retira as sementes, tá? Porque isso vai deixar o bolo amargo. Se você colocar dessa forma, você vai deixar o bolo muito amargo. Então, olha só, veja aí se vocês conseguem ver, a luz não está ajudando, mas são gomos de laranja. Eu tirei a casca, retirei as sementes e também retirei essa película, essa parte em cima branca que é o que deixa um amargo, né? Então já recebi aqui. Olha, ele fica cremoso, um creme claro, né? Um amarelinho bem clarinho, certo? Uma coisa que também era uma dica e eu não falei, era para falar logo no início. Gente, a primeira coisa que eu fiz foi ligar o forno. Então, quando eu sentei aqui e liguei a câmera, o forno já estava ligado. Então, essa, aliás, é a primeira coisa que você tem que fazer. Você vai fazer um bolo, organizou seus ingredientes, ligue o forno. Em média, 10 a 15 minutos, tá? Na temperatura de 180 graus. Então, ligou o forno, né? E você está pré-aquecendo o forno. Nós vamos falar muito sobre isso na aula de amanhã. A aula amanhã, ela será uma aula com o tema Por que meu bolo deu errado? Amanhã eu falarei todas as causas. O que aconteceu? Se o bolo ficou solado, o que foi que houve? Se o bolo afundou no meio, o que foi que houve? Então amanhã eu vou falar, explicar para vocês quais foram as causas e também vou ensinar a vocês como evitar, tá bom? Então hoje eu já comecei a dar algumas dicas, mas amanhã nós teremos uma aula só voltada para isso. Então assim, pré-aqueça o forno, meu forno já está lá ligado. Outra coisa que eu fiz, eu organizei os ingredientes, né? Então, além dos ingredientes estarem na temperatura ambiente, eu também organizei já estão todos pesados. Já estão todos pesados. Eu utilizo balança. Por que balança? Eu tenho essa balança de cozinha simples. Gente, principalmente quem pensa em trabalhar para ter uma renda em produção, em quantidade, não tem como fugir, precisa de uma balança. E para quem não vai produzir para fornecer, mesmo em casa, esse é um instrumento que vale muito a pena vocês investirem. Uma receita que ela é pesada, dificilmente ocorrerá algum erro na receita. Então, esses ingredientes que eu falei para vocês, 250 gramas de açúcar, é mais ou menos 2 xícaras. E isso a gente vai conversar amanhã também, essa coisa de xícaras. Porque muita gente me pergunta, Mônica, por que meu bolo às vezes dá errado? Às vezes a xícara que você utilizou não era a quantidade exata daquela receita. Amanhã falaremos mais sobre isso. Então aqui eu tenho os ovos, óleo e açúcar. Agora eu vou acrescentar a laranja, e nós vamos bater até triturar bem a laranja. Bota lá no 3, tá? Enquanto bate lá, eu vou continuar aqui falando para vocês em relação aos ingredientes e as medidas. Por que eu falei da xícara? A xícara, essa receita que eu estou fornecendo para vocês hoje, se eu falasse em xícara, sempre será uma xícara 240 ml, tá? E o que acontece com essa história da xícara? Diminui, filha, por causa do barulho. E o que acontece essa história da xícara? Quando você faz uma receita, às vezes a quantidade que a pessoa que determinou aquela receita, ela falou 1 xícara, mas se você não tiver a quantidade em ml daquela xícara, você vai se arriscar para ver se dá certo. Se não deu certo, talvez seria um pouco mais ou um pouco menos.
Outra coisa é que xícara que você está usando para as suas receitas. Se cada vez que você utiliza uma xícara diferente para a receita, sim, isso vai fazer diferença lá no resultado do seu bolo, tá? Então é isso. Amanhã nós vamos falar melhor sobre isso. Então vocês estão anotando aí as dicas. Eu falei que a receita não precisa. Quem chegou agora, eu vi que várias pessoas chegaram agora. Quem chegou agora, não se preocupe, porque a receita você receberá lá no canal do Telegram. Quem quer a receita, ela estará lá bonitinha para vocês. E outras coisinhas também que eu preparei, tá bom? Mais uma dica saindo. Geralmente os meus bolos eu finalizo à mão. Eu não bato todo aqui, tá? Mônica, mas tem bolo que vai do começo ao fim no liquidificador. Tem. E dá certo também. Só que você que está começando, eu aconselho que faça dessa maneira. Por quê? Se eu fizer aqui no liquidificador do começo ao fim, eu sei o tempo que a farinha de trigo ela tem que bater aqui no liquidificador. Mas a pessoa que não tem tanta prática, o que acontece? Ela pode bater demais e sim, seu bolo pode solar. Você vai desenvolver muito o glúten da farinha de trigo. Então eu prefiro finalizar no bol, numa tigela, tá? Então nós temos aqui a mistura, né? Daqueles ingredientes. A laranja ela está bem... Gente, o aroma já daqui do preparo, a gente sente, é delicioso. Ju, tem uma peneira pra mim que eu esqueci, por favor. Então, deixa eu falar aqui as dicas para quem chegou agora. Eu falei do forno, precisa pré-aquecer o forno 10 a 15 minutos, 180 graus. Falei dos ingredientes que precisam estar já pesados, né, já medidos, que isso organiza também você para fazer a receita. Os ingredientes precisam estar na temperatura ambiente. Outra dica foi... deixa eu ver o que mais que eu falei. Eu falei tantas coisas, né, gente? Se vocês lembrarem, vão escrevendo aí para ajudar quem está chegando agora. Mais uma coisa. Peneire os ingredientes secos. Então, o açúcar já estava peneirado. Quando eu coloquei ali, ele já estava peneirado. Mas agora tem a farinha, eu deixei para peneirar aqui com vocês, que é exatamente para vocês visualizarem, ó, a memória guardar essa dica, tá bom? Que é muito importante. A farinha de trigo, quando você não tem ela peneirada, se vocês observarem, eu não sei se aqui na câmera a gente consegue ver por causa da iluminação. Mas vocês percebem que a farinha de trigo, ela fica às vezes com umas bolotinhas, né? Porque a farinha de trigo, quando ela está lá no mercado, ou quando ela está em sua casa, em relação à umidade, isso já desestrutura um pouquinho o nosso ingrediente. Então, o que a gente pode fazer para melhorar isso? Você passa esse ingrediente na peneira, que a farinha ela vai se soltar, né? Então, isso vai ajudar você na sua massa, para que a massa fique mais fofinha, fique mais leve. Então, se você peneirar a farinha de trigo, o seu bolo já vai ter um resultado totalmente diferente. Vocês lembram naquele post que eu coloquei dos detalhes? Olha só, um pequeno detalhe, que é peneirar a farinha de trigo. Eu também peneiro o açúcar, por quê? Nos ingredientes, o que a gente observa? Quando você peneira o açúcar, sempre vem algum restinho de alguma coisa, alguma pedrinha. Então, eu peneiro o açúcar, chocolate em pó também, né? Cacau, eu peneiro qualquer ingrediente seco, é bom e aconselhável você peneirar, tá bom? Então eu vou peneirar a farinha, que eu já estava aqui a quantidade correta da nossa receita, mas eu deixei para peneirar aqui exatamente para vocês olharem e não esquecerem dessa dica, tá? Gente, não se preocupe em anotar a receita. Tem gente, se alguém perguntar aí, cadê a receita? A receita ela está lá no canal do Telegram, tá bom? É só entrar aí na bio, no link aí da bio, que você vai encontrar não só a receita, mas várias dicas que eu estou organizando aqui para vocês essa semana, tá bom? Então,
Quando vocês peneiram, vocês vão observar que a farinha, ela já fica uma estrutura totalmente diferente. Próxima dica, para quem está anotando as dicas. Eu gosto muito de usar esse instrumento, então nós vamos falar também um pouquinho sobre os utensílios. Eu já postei durante a semana, tem um post lá que fala de alguns utensílios super simples, mas que se você tiver na sua cozinha também fará a maior diferença, tá? E o fouet é um utensílio muito importante. Vou colocar aqui também o fermento, tá? Fermento em pó, uma colher de sopa de fermento em pó. Gente, estou raspando. Por quê? É porque a Mônica é canguinha? Não! É porque faz diferença. Se faltar um pouquinho na sua receita de qualquer ingrediente, tudo isso já pode modificar a estrutura do seu bolo, tá? Então é importante vocês ficarem ligados nesses detalhes. Então, e o bol, o que que acontece? Além dele ajudar a gente misturar e sempre delicadamente, agora vocês vão falar assim. Algumas pessoas já me falaram. Veja se vocês já pensaram isso alguma vez. Ah, mas eu lembro minha avó fazendo bolo, ela fazia pá, 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 batia com muita força e tal. Gente, geralmente são os bolos, a lembrança que a gente tem são daqueles bolos que leva clara e neve. Então, eu lembro da minha mãe fazendo bolo e eu lembro que ela ficava muito tempo batendo as claras, né? Mas o bolo, a massa do bolo, quando você adiciona a farinha de trigo... Ô Ju, desliga aí um pouquinho a luz. Aê, olha só. Tá vendo? Que massa bonita. Pode ligar, filha. E aqui a gente já tem várias bolinhas. O fouet, ele ajuda isso também, né? Ele ajuda a agregar ar na massa. Quando a gente agrega o ar na massa, o seu bolo ele cresce e fica extremamente fofinho, tá bom? E o que eu tenho aqui? Eu tenho... Ah, faltou um ingrediente, gente. Espera aí. Raspas de laranja. Vamos adicionar aqui as raspas de laranja, que também ela serve para aromatizar a nossa massa. Quando vocês colocarem, aí dê só uma leve mexida mesmo. O que eu tenho aqui? Uma assadeira que já está untada. A minha assadeira, ela está untada aqui com um desmoldante industrial. Mas vocês podem untar uma assadeira da maneira tradicional. As pessoas que estão aqui, que nunca fizeram bolo ou não têm prática de fazer bolo, dificilmente faz um bolo, então o que é untar a forma? Você passa um tipo de gordura, seja ela óleo, uma margarina, uma manteiga e depois você polvilha com farinha de trigo. Tá? Eu vou deixar para vocês hoje lá no canal também a receita de um desmoldante caseiro. Como se faz um desmoldante caseiro? O desmoldante caseiro você pega uma colher de sopa de óleo, uma colher de sopa de margarina, uma colher de sopa de farinha de trigo. E vocês fazem, ele fica parecendo um mingauzinho. Não vai ao fogo, não vai nada, tá? É só misturar, é só mexer, né? Então, uma colher de sopa de cada coisa. Óleo, margarina e farinha de trigo, tá bom? Eu vou deixar a receita do desmoldante para vocês lá também, o desmoldante caseiro. Para quem mora em algum lugar, gente, aqui é a nossa massa de bolo de laranja. A Ju vai levar lá para o forno que já estava pré-aquecido, não esqueçam, tá? Aqui, Flávia, já vou responder as perguntas. Flávia tá falando aqui que ela mistura com uma colher mesmo. Faz diferença? Olha, depende da maneira, da velocidade, né, e da força que você coloca para mexer essa massa. Às vezes não é nem o instrumento, mas a força e a velocidade, tá?
desmoldante é mais sim, com certeza. Desmoldante é muito mais prático. Gente, eu faço esse desmoldante caseiro. Aí eu pego um pincel e passo na assadeira. Fora que ele é maravilhoso. O bolo não gruda de jeito nenhum. A não ser que você deixe o bolo queimar lá no forno. Ele solta fácil, mas fácil depois da assadeira, tá? Então o bolo foi para o forno. O que a gente faz agora? Parece bobeira, né? Mas a gente precisa lembrar. Marca o tempo. Qual a hora, Ju? 30 minutos. Não, qual agora? A que hora agora? 18h25. 18h25. Então, esse bolo ele assará em torno de 35 minutos, dependendo do seu forno, até 40 minutos. Por que dependendo do forno? Gente, eu sempre falo aqui, mas vou repetir agora aqui na nossa aula de hoje. Forno, ele não é temperamental, ele tem temperatura, tá? Mas não é que ele é temperamental, é porque você precisa mesmo conhecer seu forno. Se você utiliza muito o seu forno, aí você já sabe, não, olha, para assar uma carne é assim, para assar um bolo é de outro jeito. Então a gente precisa realmente, cada forno ele tem uma temperatura, uma regulagem diferente. Então o meu forno, o forno daqui ele não é industrial, eu tenho um fogão de 6 bocas, mesmo normal, comum. E eu sei que para esse bolo, ele assa em torno de 30 a 35 minutos, mais um máximo 35. Mas eu já ensinei esse bolo em outras casas, porque eu dou aula na residência da pessoa, né? Então eu dou aula presencial, eu tenho aulas que são personalizadas e eu visito as pessoas. Em outros fornos foi mais tempo, então depende muito do forno da casa de vocês, tá bom? Então essa também é mais uma dica. Agora eu vou responder um pouquinho as perguntas rapidamente, porque eu ainda vou trazer para vocês os benefícios, né, gente? Nós vamos falar sobre a pesquisa. Ju, você me ajuda com as perguntas? Uhum. Começa lá do início para ver se tem alguma pergunta. Quando coloca em forma sem furo, além de untar a forma, eu coloco papel manteiga. Foi bom você falar do papel manteiga, porque eu tenho uma coisa para dizer para vocês. Aliás, eu acho que eu só vou falar amanhã, viu? Acho que eu não vou falar hoje, não. Eu vou falar sobre untar forma amanhã, tá? Uma aula inteira de untar forma. Além do desmoldante, tem mais umas 3 dicas diferentes. Tem uma que é a dica que as pessoas mais se surpreendem. Vocês sabiam que não precisam untar a assadeira toda? Pois é. Amanhã nós vamos falar sobre isso. Eu vou explicar melhor sobre isso, tá bom? Que não precisam untar a assadeira toda não. Amanhã a gente conversa. Amanhã eu explico melhor pra vocês, tá bom? Então, o que tem alguma pergunta aí, filha? Não. Não? Certo. Então, vamos começar agora. Eu vou falar sobre essa pesquisa que eu quero muito compartilhar com vocês que estão aqui. Então, enquanto o nosso bolo está assando, vamos falar sobre os benefícios. Isso, Lívia, suspense. suspense, porque essa é uma informação, gente. Quando eu dou minhas aulas, essa é uma das informações que minhas alunas ficam mais surpresas e elas falam, eu não acredito, eu acho que isso não vai dar, elas duvidam até o último instante. Enquanto elas não veem o resultado, elas falam, não, isso é loucura. Eu acho que elas ficam duvidando, essa mulher não tá me ensinando direito, não. Então amanhã vocês vão descobrir o que é que acontece com essa questão aí de untar a forma. Sim, então vamos lá. Essa pesquisa que eu quero trazer para vocês hoje, ela foi realizada em 2 faculdades americanas. Uma faculdade, uma universidade, foi a Universidade de Boston. Lá quem fez essa pesquisa foi Dona Pincus, lá da Universidade de Boston. E na Universidade de Massachusetts, Susan Whitbourne. Então essas 2 especialistas, 2 cientistas, elas são especialistas em ciências psicológicas e cerebrais. Então ela pesquisou o que o ato de fazer bolo
né? E nessa pesquisa não é só o bolo, elas acrescentam biscoitos e pães, tá? Então que o ato de fazer bolos, biscoitos e pães gera no cérebro das pessoas e na parte emocional. Então o que elas descobriram nessa pesquisa? Quando a gente faz bolo para outras pessoas, elas trazem esse ato, ele traz alguns benefícios. O primeiro benefício é que ele promove a autoexpressão e a comunicação dos sentimentos. O que elas dizem? Que algumas pessoas não têm tanta facilidade de se expressarem, né? De expressar seu sentimento. Outras é porque as pessoas às vezes elas sentem, mas não sabem o como demonstrar isso para outras pessoas. Então, o ato de fazer bolo, e muitas vezes acontece isso não já aconteceu com vocês, ou vocês fazerem, ou alguém fazer por você, chegar e lhe presentear, não, eu fiz aqui um bolinho pra gente, quando você vai na casa de uma pessoa, não é isso? Ou então a pessoa leva, né, eu me recordo que, e até hoje eu vivo isso, porque minha vizinha faz pães, eu sou a do doce, ela é do salgado, e ela faz pães maravilhosos. E a gente troca. Essa quarentena não está dando muito certo, porque as duas, a balança, a gente está passando longe. Por quê? Daqui a pouquinho bate na porta aquele pãozinho quente. Daqui a pouquinho bate na porta, eu levo um bolinho. Então, assim, esse ato de você entregar um bolo, algo feito pelas suas mãos, ontem a gente conversou sobre isso, né? Que quando a gente faz alguma coisa na cozinha, quando a gente faz um alimento para o outro, nós estamos entregando o melhor da gente, né? Toda a nossa energia. Então elas trazem isso como cientistas, que isso é real, que você expressa seus sentimentos quando você faz o bolo e entrega para uma pessoa. Outro benefício, elas falam muito sobre a criatividade e a sensação de bem-estar. Quando você está na cozinha, você desenvolve a sua criatividade e também isso gera no organismo, na parte cerebral, uma sensação que vai totalmente para o seu corpo de bem-estar. Então, por isso que às vezes a gente escuta a pessoa falar assim, ah, não, para mim é uma terapia. Realmente, elas comprovaram, é sim uma boa terapia, né, fazer bolos. Por que não? Porque isso te leva, e depois os próximos benefícios que eu vou falar, talvez esclareça melhor isso. Elas trazem que quando você entrega um bolo ou compartilha um bolo com outras pessoas, sei lá, uma visita que vai à sua casa e você fez um bolo ali para aquelas pessoas e você compartilha, você está transmitindo positividade. Você está transmitindo positividade para a vida de outras pessoas. E isso faz bem para as outras pessoas, e quando a gente vê o bem-estar dos outros, automaticamente a gente também se sente bem. Então elas falam muito sobre isso, né? Dessa coisa da reciprocidade, né? Também. Então a reciprocidade, você está vendo alguém feliz por algo que você fez. Então, assim, quando a gente faz uma doação de algo, de um bolo, às vezes fala assim, nossa, mas como você é generosa. Mas é generosidade, mas ao mesmo tempo, você não sabe quem saiu ganhando mais ali. Se foi quem recebeu ou se foi você que deu, porque você fica nessa sensação de bem-estar. É muito gostoso ver a alegria dos outros, né? E mais uma coisa que elas trazem, outra informação, é que o ato de fazer bolos, ele gera altruísmo entre as pessoas. Então, quando a gente você se doar ao outro, é você ser generoso, né? É você querer fazer o bem para o próximo, fazer algo para o seu próximo. Então, isso tudo, essa junção dessas coisas, isso tudo vai criando esse bem-estar que eu falei lá no começo sobre a pesquisa. Outro aspecto que elas trazem, que eu achei muito interessante, é em relação à ansiedade. Hoje em dia as pessoas sofrem muito com a ansiedade.
E o que essas pesquisadoras falam? Que quando a pessoa ela está ali, centrada numa receita, tendo que prestar atenção em cada passo do processo, ela está fazendo algo que é muito importante para quem sofre de ansiedade e para quem também não, para não chegar ao ponto de ter esse problema. É você estar atento ao momento presente. Então elas falam muito sobre isso, elas reforçam muito esse ponto. A pessoa que está ali seguindo uma receita, que está vendo aquele processo, esperando o bolo assar, como a gente está aqui agora, o foco dela naquele momento é o agora, é aquele processo. Então isso diminui as chances dela pensar em coisas possíveis que possam acontecer, coisas ruins, preocupações mesmo do cotidiano. Então elas trazem que sim, quando a pessoa fala eu vou para a cozinha uma terapia, é uma terapia também devido a isso. Porque quando você está nesse movimento, é como se você se desligasse de todas as outras questões em volta que estão ali na sua vida. Então você está centrada no momento presente. Isso é um melhor exercício, elas dizem, para ajudar na ansiedade, né? Porque a ansiedade é isso, é você estar sempre preocupada ali com o futuro, o que pode acontecer, quando vai acontecer, como vai acontecer. Então, quando você faz um bolo, você tem esse benefício. Outra coisa que elas trazem é em relação ao estresse. Então, nós temos agora uma comprovação que fazer bolos reduz o estresse. Então, reduz o estresse e aumenta, elas complementam ainda. Não só, na pesquisa não tem só assim, reduz o estresse, tem reduz o estresse e aumenta a felicidade. Gente, eu não sei vocês, mas quando eu li essa pesquisa, eu falei, nossa, será que as pessoas têm noção disso, desse benefício? Porque diminui o estresse e aumenta a felicidade. Então, por que esse foi o ponto que eu deixei por último? Porque se a gente retomar todos os outros que eu falei, realmente não tem como fugir desse último, né? Porque você está cuidando da ansiedade, você tem a sensação de bem-estar, né? A questão da criatividade, do movimento, de estar pensando no hoje. Então, não tem como você não viver alguns momentos de felicidade, né? Quando você está fazendo o bolo, tendo todos esses benefícios, certo? E tem alguma pergunta aí, Anjo? Aqui é. Agora tem algum... Lívia perguntou. Não sei se falou, mas existe diferença no resultado da receita se o ovo ou o leite estiverem gelados? Sim. Lívia, foi Lívia? Uhum. Lívia, sim, eu falei isso no comecinho, logo que a gente iniciou a live, que a temperatura dos ingredientes interfere no resultado do bolo, tá? Amanhã eu estarei falando isso em detalhes, o porquê, tá bom? Amanhã nós vamos falar sobre ingredientes, nós vamos falar sobre por que o bolo dá errado e nós vamos falar sobre ingredientes e sobre procedimentos, tá? Sim, ovo gelado, leite gelado, qualquer ingrediente que esteja gelado, a não ser que, se a receita pedir gelado, tudo bem, é porque faz parte do processo. O que vocês precisam pensar? Receita, ela é uma fórmula, certo? Ela é uma fórmula. A mistura desses ingredientes, isso é química, né? Então, a diferença de estar na temperatura ambiente, ou estar morno, ou estar gelado, tem uma receita que nós faremos essa semana, que eu já fiz aqui há um bom tempinho atrás, acho que foi ano passado, e farei novamente, que é uma receita que pede um dos ingredientes, ele será aquecido, ficará mais morninho, bem morninho, mas se esse ingrediente ele não tiver essa temperatura, a sua receita já não vai dar certo. Então depende muito do que pede a receita. Se a receita pediu gelado, gelado. Se ela pediu temperatura ambiente, temperatura ambiente. Mônica, mas se a receita ela não está falando nada, a gente encontra muitas receitas que não falam nada, tanto em livros como na internet,
Então você dê preferência sempre, novamente, sempre temperatura ambiente. Todos, tá? Todos os ingredientes, temperatura ambiente, tá bom? Tem mais alguma pergunta? Vocês querem falar mais alguma coisa? Eu falei sobre os benefícios, alguém quer fazer algum comentário? Ou então se quiserem perguntar alguma coisa sobre a receita. Amanhã eu estarei falando muito sobre isso, porque amanhã nós vamos falar sobre as causas do bolo dar errado e também eu vou ensinar vocês como evitar. Hoje já tivemos várias dicas e eu vou também, agora a Lívia vai falar de novo, suspense de novo? Sim, suspense. Eu preparei um material para vocês, sabe aquele material que é para anexar na porta da geladeira, para a gente nunca mais errar um bolo? Então essas dicas todas que eu falei, ela vai virar uma coisinha, uma surpresinha que eu fiz para vocês. E com certeza vocês vão querer colocar lá na porta da geladeira. Porque aí, seguindo a isso que eu vou oferecer para vocês, nunca mais vocês vão errar o bolo, tá bom? Alguém tem alguma pergunta? Tira antes da geladeira e aguarda? Sim, Lívia. Você vai fazer um bolo, então você tira da geladeira e aguarda, tá? Pode tirar com uma meia hora antes, por aí, tá bom? Essa é uma pergunta que me fazem muito. Pode substituir o óleo por manteiga? Amanhã também falarei sobre isso, mas eu já vou responder sua pergunta, tá bom, Mary? Gente, qual a diferença do bolo quando se pede óleo, quando se pede margarina ou quando se pede manteiga? O bolo quando você faz com óleo, a diferença na realidade você vê muito no depois. Vamos imaginar assim, a manteiga quando ela vai à geladeira, o que acontece? Solidifica, né? E o óleo quando vai para a geladeira? Ele continua na estrutura dele. Então, só por essa observação, né, para eu não entrar em questões mais profundos, mas só por aí, só para vocês terem essa noção. Será que faz diferença na minha massa? Faz diferença. Em relação à manteiga, qual é a diferença também? Gente, manteiga dá sabor na massa? Dá, muito. Um bolo feito com manteiga é totalmente diferente de um bolo feito com óleo ou com margarina. Isso é inevitável, né? A manteiga, ela dá diferença na textura, ela dá diferença no sabor, ela dá diferença no aroma. Agora, quem está aqui me assistindo e tem ideia ou já trabalha numa produção maior, em maior escala, e eu vou falar a minha experiência, hoje em dia no mercado nós temos margarina com 80% de lipídio e margarinas muito boas. Por que eu estou falando isso? Mas, Mônica, você não usa manteiga nos seus bolos? Gente, se você comprar um balde de manteiga, você vai ter que cobrar o bolo um valor altíssimo. Então, para quem produz, faz diferença em relação a isso. Então, as minhas receitas, elas são preparadas sem perder a qualidade, se eu usar com essa margarina, que é uma margarina de qualidade, que ela está aí no ramo da confeitaria para a gente usar mesmo com bolos. É uma margarina que, tanto é que não é uma margarina que dá para comer com pão, tá? É uma margarina para produção de pães e de bolos e outras coisas mais, tá? Então eu utilizo essa margarina, porque se eu for utilizar a manteiga e repassar esse valor, né, para o cliente, eu não vou conseguir fazer um valor acessível, né, vai ficar um valor muito alto. E meus bolos são sucesso, assim, a minha receita, as receitas que eu utilizo não ficam para trás de nenhuma receita que seja com manteiga. Meu bolo, ele é muito, eu não molho o bolo, até meus bolos com pasta americana, eu não molho o bolo, tá, gente? Muita gente pergunta, você molha bolo para cobrir com a pasta americana? Não. Meus bolos, eles têm uma qualidade de umidade, né, em relação à gordura e o equilíbrio da receita, que eu não preciso molhar bolo, tá? O bolo, ele tem um recheio,
né? Eu tô falando isso, gente, de bolos decorados, tá? Agora, no sentido mesmo, não um bolo que eu faço, o outro, o clássico afetivo, que é o bolinho que as pessoas gostam de chamar de caseiro. Eu não molho, tá? Meus bolos, mesmo os bolos que eu decoro com pasta americana, porque não precisa ser molhado. Então tudo, gente, é a receita que você tem em mãos, a receita que você está trabalhando, tá bom? Será que manteiga ou margarina? E ó, me perguntaram aqui, manteiga ou margarina? Eu acho que eu respondi, Lívia, em relação a manteiga ou margarina. Eu sempre me perco quando vou experimentar. Molhar o bolo, gente, é algo muito delicado, principalmente em relação à validade desse bolo. E você corre um risco muito grande do bolo azedar, de acontecer alguma coisa, entendeu? Então, e como minha massa ela não precisa ser molhada mesmo, nunca molhei bolo, esses bolos decorados, nunca precisei molhar. E meus clientes, eles podem falar pra vocês, ninguém nunca reclamou que meu bolo, mas esse bolo tá muito seco. Não mesmo, porque eu capricho no recheio também, né? E fora que a massa é uma massa muito boa mesmo, fofinha e úmida por causa da gordura, tá? Não é uma massa gordurosa, é úmida, que é diferente também. Porque a massa que ela é gordurosa, você também não consegue comer. Eu não sei se vocês já comeram um bolo assim, você pegar o bolo e ficar a gordura nos dedos, né? Então tem uma diferença. Eu respondi a pergunta, gente? A manteiga é mais saudável, com certeza. Com certeza. E o sabor é muito gostoso o bolo. É a mesma coisa os ovos, né? O ovo chamado ovo de quintal. Quando você faz um bolo com ovo de quintal, né? Muda até a cor da sua massa, né? Então isso agora, o que eu estou falando para pessoas que querem fazer em produção maior. Se você vai fazer para sua casa, para sua família, o investimento, né? Tudo bem. Você fazer ali. Agora, para você fazer em grande quantidade com manteiga, você tem que repassar esse valor para o seu cliente. Mas se sua massa, como no meu caso, está funcionando bem, os clientes estão gostando, não tem problema nenhum. Até porque, como eu falei, é uma margarina, mas é uma margarina que ela foi produzida para a confeitaria, tá? Não é essa margarina do dia a dia. Tem mais alguma pergunta? Falando aqui sobre óleo, tem sim, filha, uma aqui, veja aqui, consistência, óleo de soja. Gente, em relação a óleo, o que eu digo? O óleo para fazer bolos, ou óleo até para, né? O óleo que eu recomendo é o de girassol, claro. Geralmente é o canola ou girassol, né? Ele é muito mais saudável e dá uma estrutura legal para o bolo. Mas se você vai fazer um bolo na sua casa e fizer com óleo de soja, tudo bem também. Agora, se você me perguntar, Mônica, qual óleo, o que você prefere? Óleo de girassol, óleo de canola, tá? Eu consegui responder, gente? É que eu estou aqui tentando enxergar. Ju, me ajuda aqui, filha, até pra subir. Não, mas ficou uma pergunta de alguém lá em cima. Não. Ficou alguma coisa. Foi um comentário, então, mas eu queria saber também o comentário. Eu acho que foi esse, foi de Emanuel. Aqui em casa usa margarina de soja. Olha, gente, Emanuel falando, Emanuel do IG Pai APLV, falando sobre a margarina que eles utilizam. Porque Bento, o filho dele, ele tem alergia à proteína do leite de vaca. Então eles utilizam a margarina de soja. Olha só. E eles fazem muito... Aliás, essa semana fizeram um bolo de cenoura lá, que ficou maravilhoso. Mais alguém? Oi, Adri. Mais alguém tem alguma pergunta? Vocês querem falar mais? Gente, o bolo está cheiroso. A casa aqui, o prédio... Daqui a pouco os vizinhos querem, todo mundo quer bolos de laranja. A receita de hoje, Valesca, bolo de laranja. É só entrar no canal, o canal do Telegram.
Para você entrar no canal do Telegram, precisa ir na bio aqui do Instagram, tem um link. O link é Semana Torne o Amor Comestível. Você entrando nesse botão, Semana Torne o Amor Comestível, você cai direto no canal do Telegram e a receita estará lá, tá? A receita e também quem viu que a aula de ontem foi excluída do Instagram. Não ficou salva, viu, gente? Essa também não ficará salva, tá? Ela vai ficar lá alguns instantes enquanto o Instagram baixa mesmo aí a gravação da live, mas a live ela estará realmente para você assistir a hora que você quiser, ver eu preparando o bolo e falando todas as dicas, quem não conseguiu anotar agora, a reprise dessa aula ficará no canal do Telegram, tá bom? Então, quem quer a receita e outras coisinhas que eu preparei para vocês, lá no canal do Telegram, é só entrar no link da bio. Alguém quer fazer mais uma pergunta? Quem está chegando agora, hoje nós fizemos um bolo de laranja e também falei sobre uma pesquisa aqui, uma pesquisa científica sobre os benefícios de fazer bolo. Agora me diga, depois, comer bolo já é gostoso, mas depois que vocês viram essa pesquisa, tudo o que isso pode fazer para a sua vida e também para a vida das pessoas, diga aí quem é que não quer fazer um bolo também, para ser beneficiado com tudo isso que eu falei aqui. Vocês gostaram? Vocês gostaram desses benefícios? Gente, alguém quer saber mais uma coisa? Gente, o bolo, eu acho que ele... Qual horário, Ju, que a gente vai desligar? Faltam 4 minutos. Dê uma olhadinha aí, mãe. Vê se ele... Como é que... Cresceu, tá bem, mas eu acho que não vai dar o nosso tempo por causa do horário para eu não perder essa aula, essa live. Vamos combinar uma coisa? Eu vou fazer uma gravação aqui depois. Quando eu tirar o bolo, eu sempre faço isso. Eu retiro o bolo do forno. Querem marcar uma dica sobre como retirar o bolo do forno? Quando você retirar o bolo do forno, não desenforme o bolo totalmente quente, porque senão ele vai desmoronar, porque ele não tem ainda a estrutura dele, não está preparada para ser desenformado. Então você precisa deixar ele esfriar um pouco para depois desenformar, tá bom? Essa parece, Mônica, mas essa dica também é importante. Eu recebo às vezes algumas mensagens de pessoas me mandam uma fotografia, mas gente, na fotografia eu consigo ver a fumacinha, ó, para ver como o bolo estava tão quente. Então deixa o bolo esfriar um pouquinho. Se você tiver uma grade, Ju, pega essa grade aí para mostrar para o pessoal aqui, que esse instrumento também é muito bacana. Ou então às vezes você tem alguma coisa em casa que possa até fazer essa função, ó. Tá vendo essa grade? Você colocar o bolo aqui em cima, por quê? O que acontece? Quando o bolo esfria aqui em cima, então ele não está em contato direto com uma mesa, com uma bancada, o ar, né, ele passa por baixo da assadeira e ele vai esfriar muito mais rápido. Isso vai ajudar você no resfriamento do seu bolo, tá bom? Então essa grade também, ó, quem tiver a oportunidade de adquirir, ou então se tiver alguma coisa em casa, às vezes você até tem alguma coisa em casa que nem usa, tá lá, e serve para você fazer essa grade de resfriamento de bolos, tá bom? Ela serve também para banhar alguma coisa. Eu acho que eu dei muitas dicas hoje para vocês não acham? Então vamos falar sobre amanhã, rapidinho? Amanhã nossa aula 3. Aula 3, por que o meu bolo deu errado? Então amanhã eu quero saber de vocês o que já aconteceu com vocês fazendo um bolo. Ontem já falaram aqui que meu bolo sola o bolo ficou solado. Mas quem tiver alguma outra coisa que aconteceu, o bolo que afundou, meu bolo, a massa está muito quebradiça, meu bolo, ele queima por fora, mas não assa, de jeito nenhum, o que acontece? Meu bolo não sobe, ele não cresce, o que acontece? Então amanhã nós vamos, anotem aí as perguntas, tá bom? E amanhã, na aula de amanhã, eu vou esclarecer o porquê que isso aconteceu e ainda vou lhe trazer mais dicas de como você evitar,
para que isso não aconteça em seu bolo. Toda vez que você fizer seu bolo, vai dar certo. Então não percam a aula de amanhã, às 18 horas, tá? Também. Eu quero agradecer a todos que estiveram aqui, que passaram por aqui, e agradecer as perguntas, né? Se amanhã vocês tiverem mais perguntas, sempre é bom anotar até antes, chega na hora, às vezes você esquece, mas se você esqueceu e tiver alguma dúvida, ou então, outra coisa que eu quero pedir, gente, quem fizer esse bolo de laranja, me poste nas suas redes, me mande a fotografia ou vídeo, alguma coisa, e me marque, ou então me mande pelo direct ou WhatsApp. Eu quero saber quem fez, e se você tiver qualquer dúvida é só me procurar lá no canal, tá bom? Então, obrigada a todos e até amanhã. Isso.